Vamos dividir nossa explicação em 3 pontos. O primeiro ponto será o Renascimento, onde Giovanna irá explicar um pouquinho mais dele detalhadamente. O segundo ponto vai ser o autor, onde Rian irá explicar um pouquinho sobre a biografia do autor, nascimento e falecimento. O terceiro e último ponto serão as obras, onde eu, Luiz, irei explicar todas as obras de alto relance de Filippo Brunelleschi. Para falar sobre uma figura renascentista, antes é preciso entender o que foi o Renascimento. Renascimento, ou renascentismo, foi um movimento cultural, intelectual e artístico que surgiu na Itália entre os séculos XV e XVI, durante a transição da Idade Média para a modernidade, também o final do feudalismo e início do capitalismo. Mas por que o termo Renascimento? Bem, o movimento recebeu esse nome pois foi caracterizado pela retomada da cultura clássica greco-romana. Durante esse período, houve uma importante mudança no modo de ver o mundo. O foco deixou de ser teocêntrico, onde acredita-se que Deus é o centro do universo, e passou a ser antropocêntrico, tendo o homem como um papel central no universo, dando origem ao humanismo. O humanismo é um movimento intelectual que se dedicou a valorizar a condição humana e suas múltiplas possibilidades de realizações e descobertas em vários campos do saber, tais como a ciência, a literatura e as artes. A arquitetura foi a primeira das artes a ser influenciada pelos ideais renascentistas, tendo como exemplo o arquiteto Filippo Brunelleschi. Filippo Brunelleschi foi um arquiteto e escultor italiano. Nasceu na cidade de Florença, Itália, em 1377. Foi um aluno do matemático Paolo Toscanelli, que lhe ensinou geometria linear. Interessado em arte e arquitetura, começou como ourives e trabalhou nas estátuas de Santo Agostinho e do evangelista São João. Filippo passou 15 anos em Roma estudando construções da antiguidade, ao lado de seu célebre amigo, o escultor Donatello. Após ficar impressionado com os edifícios como o Panteão Romano, retornou à cidade natal disposto a resgatar a glória arquitetônica do período clássico. Agora falando um pouco mais sobre o seu estilo, em suas obras ele utilizava a perspectiva como único ponto de fuga. Ele concentrou grande parte de seus trabalhos na área da arquitetura de prédios religiosos e circulares. A arquitetura sempre baseada principalmente na matemática, geometria e nos conhecimentos históricos. Outra característica do seu estilo era a pureza das formas com o uso dos elementos de decoração. Filippo faleceu em Florença, aos 69 anos, no dia 15 de abril de 1446. A sua obra mais conhecida é a cúpula da Catedral Santa Maria del Fiore, em Florença. Construída em 1434, foi a primeira cúpula de grandes dimensões erguida na Itália desde a antiguidade, sobre uma enorme base octagonal. Brunelleschi também projetou o Hospital dos Inocentes, que era caracterizado pela sua proporção e pela repetição de colunas, as quais constituíam um elemento de sustento, e a sua planta de cruz latina. Esta foi considerada a primeira manifestação de uma nova arquitetura, clara e organizada de uma forma racional. Outra grande obra deste artista é o Palácio Pitti, sendo este o protótipo do estilo palaciano renascentista. As igrejas de São Lourenço e Santo Espírito também são obras de Brunelleschi, tal como a Capella Pazzi, que é caracterizada pela sua estrutura geométrica, e é de salientar ainda que só os elementos arquitetônicos participavam, ou seja, todos os elementos supérfluos foram dispensados, nem retábulos, nem imagens de santos, exceto alguns medalhões de Donatello. Na primeira fase de sua carreira de arquiteto, Brunelleschi redescobriu os princípios da perspectiva cônica, que, estudados por gregos e romanos, ficaram esquecidos durante toda a Idade Média, e estabeleceu na prática o conceito de ponto de fuga, a relação entre a distância e a redução do tamanho dos objetos. Seguindo os princípios ópticos e geométricos enunciados por Brunelleschi, os artistas da época puderam reproduzir objetos tridimensionais no plano com surpreendente verossimilhança. Um de seus mestres foi o matemático Paolo dal Pozzo Toscanelli, que lhe ensinou geometria linear. Influência romana na arquitetura.
Quando foi chamado a projetar novas igrejas ou outros edifícios, decidiu abandonar inteiramente o estilo tradicional e adotar o programa daqueles que ansiavam por um renascimento da grandeza romana. Consta que ele viajou para Roma e mediu as ruínas dos templos e palácios, fazendo esboços de suas formas e ornamentos. Jamais foi intenção copiar literalmente esses antigos edifícios. Dificilmente eles poderiam ser adaptados às necessidades da Florença e quatrocentista. O que Brunelleschi tinha em mira era a criação de um novo processo de construção, em que as formas da arquitetura clássica fossem livremente usadas para criar novos modos da harmonia e beleza. Então, nós temos as seguintes obras de alto relevo: Duomo de Santa Maria del Fiore, Hospital dos Inocentes, Basílica de São Lourenço, Santa Maria do Espírito Santo, Capella Pazzi e o Palácio Pitti.